clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 100, Sidney. Número 100, Felipe. Coisa boa, né? Chegar no 100º podcast aí, feliz de estar com vocês aqui, para que venham mais 100, mais 1000 aí pela frente. Arthur, a gente achou que a gente ia vir no podcast 100, a gente até fez lá, ficou fingindo história pra ser o 100 no primeiro da temporada. E aí a gente achou que a gente ia vir comemorar e a gente foi e tomou uma lavada dessa pra ser o podcast 100, o podcast mais xoxo da história, né? Pois é, ninguém esperava esse placar que foi contra o Kansas City Chiefs. A gente sabia do poder da equipe adversária, mas confiávamos muito no New England Patriots nessa estreia de temporada, só que não deu certo. Contudo, estamos aqui nesse podcast 100 para destrinchar tudo o que ocorreu na partida. Tiveram pontos bons também, não foi só a lavada que marcou o jogo. Então vamos lá começar mais um podcast Patriotas. Ó, eu já vou falando que o editor vai ter que dar um jeito de pôr um pi aí, porque eu tô muito bravo com algumas coisas e eu não sei se eu vou me controlar na hora da gente falar. Então, editor, prepara o pi aí pra pôr em cima da minha voz, porque eu não me garanto hoje, porque essa história tem muita coisa estranha que a gente já vai falar desse jogo dos Patriots, tentar entender o que aconteceu nesse jogo dos Patriots. Mas antes, pra gente não ficar tão triste agora, gente, a gente tem que falar desse programa 100. O recado de hoje é isso, não tem como. É um prazer pra gente nesse dia. A gente passou do mesmo jeito que a gente sofreu pra chegar no 100, de tanto trabalho que deu, voou pra chegar nesse programa, né, cara? Que bom a gente tá chegando em 100 episódios de podcast, cara. Eu não imaginei que eu ia fazer 100 programas na minha vida, pra ser sincero. A gente, pensando assim do ponto de vista de quando a gente começa o projeto, né, é difícil você visualizar isso, mas olhando para trás agora, a recompensa é imensa, né, estou muito feliz também de estar chegando nesse número, e o bom disso é saber que a galera está cada vez mais acompanhando, então tem mais gente interagindo, mais gente comentando o podcast, então isso dá combustível para que a gente vá em busca de mais 100 aí que venham outros tantos. Cara, só pra você ter uma noção, eu vi uma pesquisa que a média de um podcast quando nasce, não só de futebol americano, de qualquer tema, que hoje já tem podcast sobre tudo, a média de um programa, de um podcast de vida dele é de 25 programas. Normalmente com 25 programas já começa a não ter mais, eles já começam a desistir, porque realmente é trabalhoso fazer um podcast. E pensando nessa média, a gente já passou 4 vezes, chegou 4 vezes nessa média que é a vida de um podcast. Então a gente já pode garantir que o podcast Patriotas tem vida longa, então a gente está muito feliz por isso. Como o Sidney disse, tem muita gente chegando, muita gente ouvindo. E se você está chegando aqui e não conhece o Patriotas, a gente já tem várias outras coisas. Por exemplo, o Twitter é o nível mais hardcore, mais nerd para um torcedor dos Patriots. Se quiser seguir o nosso tweet, a gente põe tudo lá. Pra vocês terem uma noção, até hoje a gente já soltou mais de 45 mil tweets de informação, de papo com a galera. Então assim, então se você quiser, tem o Twitter lá funcionando também, o @NEPatriotas, tem o Facebook, tem o site com as matérias diárias. Então o Patriotas não é só esse podcast, se você é novo aqui. A gente não pode deixar de agradecer, Arthur, acho que o público, né, cara, que faz isso com a gente, que ouve, que tá sempre comentando com a gente, que fala que sempre espera. Muita gente manda mensagem pra gente falando que quarta-feira é dia de podcast Patriotas. Se ninguém tivesse ouvindo isso aqui, se ninguém tivesse alimentando o nosso trabalho, não tinha nem por que gravar, né? A gente só batia papo nós três, né, cara? Pois é, não teria nem 5 podcasts. É uma coisa que, como o Sidney falou, veio crescendo, veio evoluindo, a galera começou a participar mais e virou no que virou. Uma das referências aí de podcasts dentro do futebol americano, sem dúvida, o melhor podcast dos Patriots no Brasil. E a gente só tem a crescer, né, cara? Essa temporada promete muito, apesar da derrota. Os Patriots têm um time bastante forte para competir pelo Super Bowl e a gente só espera que os números aumentem. Ó, pra vocês terem uma noção, o podcast Patriotas hoje ele também passa na Rádio Sport Clube.
É uma rádio online, um projeto novo que está acontecendo aí da galera que está divulgando futebol e futebol americano. Então ele passa toda sexta-feira, 5 da tarde, todo sábado, 11 da noite. Então a gente está na programação da Rádio Esporte Clube, que também é um negócio muito legal. Para quem está ouvindo a gente por aí, sejam todos bem-vindos. E eu acho que a gente tem que agradecer, Sidney, pra gente não se alongar muito aqui, que a gente tem coisa pra falar. A gente tem que agradecer todo mundo que já passou por aqui, é tanta gente, cara. Ana Paula do Vôlei, que todo ano tá aqui fazendo o nosso awards aqui. Anthony Curti, o Otávio e o Vitor Sérgio do Esporte Interativo, que participaram aqui pra gente. JP, o Ricardo do 10 Jardas. E muita gente, torcedor, que já participou aqui com a gente também, né, cara? Exatamente, é sempre bom essa interação, é muito bom você estar batendo papo com essa galera que você conhece e admira pelas profissões, né, deles, diversas. É muito bom bater papo com a galera que segue a gente no Patriotas também, saber o que a galera pensa dos Patriots, da NFL, da gente. E agradecer também a galera que cobre os outros times aqui no Brasil, que também sempre estão, quando não participando pessoalmente, mandando informações para instruir esse podcast da gente. Então, agradecer a toda a galera que cobre a NFL no Brasil também. Exatamente, então obrigado a todo mundo que ouve, obrigado a todo mundo que ajuda a fazer isso acontecer. Chegamos no 100, e o que vai acontecer agora? A partir de agora é o 101, 102, não muda muita coisa, a verdade é essa. Bora entender, gente, tentar pelo menos, entender o que aconteceu com esse New England Patriots que tomou esse vareio. Eu quero começar aqui puxando algumas coisas interessantes, alguns números interessantes pra gente entender o tamanho dessa vitória que os Chiefs conseguiram. O Brady tava 41 vitórias e 2 derrotas em jogos em casa contra a AFC, 8 vitórias em 9 jogos fazendo a semana 1 no Gillette Stadium. Tem tanta coisa aí, cara, tanto número que a verdade é que os Chiefs foram lá e bateram e destruíram nessa história. E também o jogo mostra uns números muito estranhos, né? 44,4% de aproveitamento do Brady, quinto pior na carreira dele. Foi o pior jogo dele desde 2006 em questão de aproveitamento lá contra os Dolphins. Ele também não estreava com uma derrota contra um time da AFC desde 2006, também contra os Jets. 42 pontos foi a pior marca de pontos na história na era Belichick nos Patriots. E somente 2 quarterbacks lançaram mais de 300 jardas, mais de 4 TDs e nenhuma interceptação contra esse time de Belichick, que foi o Alex Smith nessa quinta-feira e o outro cara, Drew Brees, em 2009, que é o nosso próximo adversário. Ficou estranho, Sidney, porque ficou até difícil de tentar entender qual que... A gente até soltou uma enquete no Twitter, que teve quase 800 votos, pra gente tentar entender com a galera qual que seria o maior motivo dessa derrota. A enquete deu que os Chiefs jogaram bem, foi o maior motivo, e segundo, a tática ruim de New England, dos Patriots. Mas é um conjunto de tudo, né, cara? Os Patriots também não parecia estar num ânimo de estreia de temporada. A tática também foi mal feita, a gente vai falar. Os Chiefs jogaram muito bem. Foi um conjunto de tudo que chegou nessa avalanche que a gente tomou, né, cara? Exato. Não dá para apontar um fator apenas como determinante para essa derrota, né? Foram vários fatores. Eu entendo que todas as opções que a gente colocou nessa enquete estão corretas. Teve um pouco de tudo isso. Os Chiefs são um grande elenco, vem de 12 vitórias ano passado, foram para os playoffs. Nossa tática teve vários problemas. O plano de jogo do ataque, eu tenho questionamentos. Algumas chamadas ofensivas também. A defesa tem muita coisa errada, na minha opinião. Então não tem um fator só que determinou isso, não. Como que a gente pode dividir esse programa? Tem tanta coisa que eu não sei nem como eu divido pra gente falar sobre ele. Vamos começar pelo ataque. Eu não sei o que vocês acham. Eu achei que os Patriots jogaram Sidney e Arthur como se estivesse em 2016 ainda. Só que um 2016 sem Adam.
Eu vi muita gente falando que o Edelman fez muita falta, que a gente ficou claro o quanto o Edelman faz falta. Sim, ficou. Mas eu acho que foi por erro desse ataque inteiro, que ainda não aprendeu a jogar sem o Edelman. Eu não acho que a gente tem que aprender... Agora tem que aprender a jogar sem o Edelman porque não tem ele, mas com tanto cookies, com tanto cara diferente... Tá na hora dos Patriots pararem de tentar jogar só com esse passe curto no slot. Pra mim esse foi o maior problema. Não tinha o Edelman que sabe fazer isso. E o ataque dos Patriots não souberam fazer um jogo de outra forma. Cara, eu já penso um pouquinho diferente. Assim, na minha visão, eu acho que a gente abusou de passe longo. O Brady lançou muita bola pro Hogan e pro Cooks ali pelas laterais. E que não, quando você tinha running backs, por exemplo, sem marcação mais perto. Então, eu não sei se na cabeça do Brady, ele sabendo que pela primeira vez em muito tempo ele tem vários caras à disposição que são capazes de fazer esse passe longo. Eu acho que eu enxerguei ele olhando mais pro fundo do campo do que para próximo dele, quando ele deveria ter feito um pouco mais do que ele tá acostumado a fazer. Não, isso aconteceu, porque os Chiefs conseguiram travar o meio, que é onde o Brady sabe jogar ali, é o principal, que é onde eu quis dizer, esse jogo dos Patriots no slot ali, com um passe curto no meio. Os Chiefs travaram isso, tanto que o Brady só tentou 5 passes no meio do campo no jogo inteiro. Então, assim, ele realmente... Mas é aí que eu quero dizer, a partir do momento que os Chiefs travaram essa bola, travaram essa opção, eles não souberam jogar de outra forma. Tentaram, mas não souberam jogar. Essa que é a minha questão. Se eles tivessem tentado só o meio, beleza, mas como não tinha opção, eles tentaram outra coisa e não souberam fazer, sendo que tem um Cooks ali que é muito rápido e tem um Brady que é um dos melhores quarterbacks da história da NFL. Sabe, por mim, isso que pra mim tá muito errado. É esse ataque que quando precisa jogar diferente do slot, não sabe jogar. Pois é, os Chiefs tiraram os Patriots da zona de conforto deles e o ataque de New England não soube reagir. Nosso ataque que tá acostumado, como você disse, a jogadas de slot, a passes de curta, média distância, teve que lançar, até como o Cisne disse, excessivamente, rotas mais longas, tentando o Hogan, tentando o Cooks, que acabaram não dando certo e faltou um equilíbrio. Eu vi, como o Cisne disse, muitas rotas longas, faltaram as rotas no slot. Claro que o meio de campo estava bem marcado, mas tinha como equilibrar mais, para não deixar um ataque já meio que unidimensional, só tentando jogadas longas. Então faltou esse equilíbrio para o ataque dos Patriots. Exato, porque a gente está falando aqui há um mês. Qual que seria, para onde a gente entendia, qual que seria o grande triunfo desse ataque dos Patriots com esse tanto de nome que chegou? Eu até puxei aqui em alguns programas atrás, que eu não vejo ainda ninguém ter números absurdos no ataque dos Patriots esse ano, porque na minha concepção, esse ataque ia saber trabalhar de várias formas, ia ter várias formas para trabalhar. Ia ter cara que sabe atacar o fundo rápido, ia ter cara que sabe atacar o slot, tem o melhor tight end da NFL, tem running backs para fazer de tudo ali que você precisa. Então, assim, teria... Pra mim, esse ataque foi montado para em 2017 ele ser muito criativo, ele ter várias opções. E não é isso que a gente viu. A gente viu um ataque que só soube jogar com um jogador só, que foi o Amendola, que pra mim mostra que como os Patriots ainda jogam, pelo menos nesse jogo, jogaram como 2016, porque o único cara que funcionou foi o Amendola, que sabe fazer, emular o Edelman o mais perto possível, e um jogador que o Brady conhece. Então isso pra mim mostra que os Patriots estavam em 2016 e os dois únicos caras de 2016 ali basicamente eram o Brady e o Amendola. Só que faltou isso, faltou saber jogar de outra forma, faltou ser criativo e saber fazer funcionar de outra forma. E além de saber jogar de outra forma, tem coisas que eles sabem fazer e não fizeram, porque o Gronk não foi um fator no jogo. O Gronk teve 2 recepções para 33 jardas, desapareceu no segundo tempo, não souberam usar nem o Gronkowski, né? Sim, e igual eu vi gente falando assim, eu li muita coisa de quinta pra cá, comentário, de tudo eu li. E eu vi gente falando assim, várias pessoas falando que um dos problemas no ataque achou que foi o Hogan tinha que ter aparecido mais. O Hogan tinha que ter assumido essa questão no slot e ser o cara que aparecia ali pra trabalhar no slot. Eu discordo, eu acho que a gente tinha que saber usar onde o Hogan é bom, e não o Hogan ter que saber emular o jogo do slot dos Patriots. Ou, por exemplo, porque anos atrás,
quando a gente não tinha muita opção, beleza, não tem o Edelman e o Gronk ficou anulado, acabou o ataque dos Patriots, não tem muito mais o que fazer. Mas esse ano não, a gente tem peças para trabalhar diferente, a gente só não sabe fazer ainda. E é por isso que, pra mim, o maior problema do ataque, por isso que o ataque ainda não me preocupa muito, porque pra mim o maior problema do ataque é falta de entrosamento, é falta desses caras se entenderem melhor, é um Brady que tá com o Cooks na mão, que faz rota muito mais rápido do que ele tá acostumado, então ele tem que trabalhar mais rápido para chegar ali também. Eu ainda acho que o problema do ataque é mais entrosamento do que qualquer outra coisa, falta ainda os caras se encaixarem. Eu acho que falta entrosamento, mas eu acho que o ataque não tá sabendo se encontrar porque a comissão técnica não tá sabendo, não soube ainda, é um jogo só, é até estranho falar que não tá sabendo, né? Mas não soube planejar, não soube fazer um plano de jogo que explorasse essa galera. Como eu falei, tem jogadas que tá o Cooks bem marcado, o Hogan bem marcado, o Gronk bem marcado, e tá lá espaço pro running back e o Brady não olhou pra eles, olhou pra frente. E faltava o McDaniel chegar e dizer, olha, quando ele senta lá no banco e vai revisar as jogadas, os running backs estão ficando com certa liberdade, vamos tentar explorar isso aqui. Então faltou um pouco de consciência aí no plano de jogo. O Aires Proeza mandou pra gente aqui uma pergunta que eu achei interessante a gente puxar aqui. Ele fala assim, a situação dos receivers é uma fatalidade, é mau planejamento ou os dois juntos? E ele completa, pra mim, Aires, é mal planejado que deu chance à fatalidade. Vamos puxar aqui, há um mês atrás, a gente estava falando que os Patriots estavam começando esse training camp e a gente só discutia se os Patriots iam levar 6 ou 5 receivers para puxar o Austin Carr ou não. Esse era o nosso problema de receivers. Um mês depois, a gente se encontra com Cooks, com Hogan e com Dorsett. Ou seja, o Hogan, que está há 1 ano nos Patriots, é o jogador mais velho neste momento, que o Amendola ainda está no protocolo de concussão e a gente não sabe ainda o que vai acontecer com ele. Então, neste momento, com o Amendola fora, o Hogan é o cara mais antigo nesse time. E aí, vamos tentar responder essa pergunta do Aires. É fatalidade, é mau planejamento, é os dois juntos? O que vocês acham? 8 semanas? Na minha concepção, é uma fatalidade. Porque se a gente for pensar, os Patriots se planejaram nessa off-season, trouxeram o Brandon Cooks, um baita nome para o grupo de recebedores, trouxeram também agora no finzinho o Philip Dorsett, então peças chegaram. O que ocorreu foi uma fatalidade com a lesão do Edelman, que a gente não pode prever, uma lesão ocorre em qualquer momento, então eu entro mais nessa linha de fatalidade do que de mau planejamento. Injury reserve, e ele vai ter que ficar 8 semanas de fora, ou seja, a partir do jogo contra o Denver Broncos na semana 10 ele já pode retornar. Então nesse momento... A Amendola, se voltar, é o cara que mais tem experiência de Patriots ali, depois é o Hogan. Chegamos em um mês, um problema sério de receiver, né? Eu acho o seguinte, eu acho que o único mau planejamento que eu enxergo aí é botar o Amendola para retornar punt. Semana passada a gente falou que nas últimas 2 temporadas o Amendola perdeu jogo, se machucou retornando punt. Terceira temporada seguida que o Amendola vai perder jogo por se machucar retornando punt. É o melhor retornador de punt que sobrou? Ele é um retornador de punt que a gente vai ganhar jogo por causa dele, todo jogo? Não. Então não bota o Amendola pra retornar punt, cara. Todo ano ele se machuca nisso. Não tá fazendo essa diferença incrível ao ponto de você arriscar um jogador que tem esse histórico de contusão pra ficar lá atrás retornando. Bota o Dion Lewis, bota qualquer um desses caras aí pra retornar até a linha de 20, 25 jardas, de vez em quando conseguir um retorno maior. Tudo bem. Pra mim, o único planejamento errado foi esse. Com relação à saída do Austin Carr, porque assim, tá todo mundo ainda muito apaixonado pelo Austin Carr, mas a essa altura do campeonato, uma coisa ficou clara pra mim. O Bill Belichick e a galera da comissão técnica não viu nada demais no Austin Carr, senão ele teria ficado. Eles não, se o Austin Carr fosse esse cara, que fosse fazer a diferença, que fosse entrar no lugar do Edelman e segurar, carregar o piano, o Bill Belichick teria dado um jeito de segurar esse cara. Eles não fizeram questão de segurar o Austin Carr, isso pra mim ficou claro até agora. Exato, e essa questão do... E o que eu acho mais maluco é que entra ano, sai ano, troca 200 jogadores e a gente cai nos mesmos problemas de sempre. Patriots entrando em campo com aquele clima estranho de parece que já ganhou, de uma prepotência às vezes até má vontade de jogar, parece, defesa, a gente já vai entrar na defesa, mas defesa errando tackle bobo, sabe, a gente já falou tanto sobre isso, o ano passado, Cid, o que a gente falou eu puxei muito aqui essa questão do problema psicológico que eu achava que os Patriots tinham, e pra mim, mais uma vez, é um Patriots que não soube entrar com um psicológico bom pra jogar.
A gente já falou aqui várias vezes, lembra ano passado que a gente falava, pelo amor de Deus, só põe um cara lá pra pegar a bola no punch e chamar a Ferquete, não precisa nem retornar. Para com isso. Estamos na mesma história. Isso que me deixa maluco, cara. Entra ano, sai ano, troca jogador, a gente cai nos mesmos erros, na mesma ladainha. Fica até ruim pra gente vir aqui fazer programa, que parece que a gente só sabe falar disso. Outra coisa que eu quero puxar aqui desse ataque, antes da gente ir pra defesa, é a questão da linha ofensiva. Eu li muita gente falar que a linha ofensiva foi mal e eu vi muita gente falar que a linha ofensiva foi bem. As pontas eu até achei razoável, não achei ruim, achei razoável. Mas o meio da linha eu gostei, o que vocês acharam? Eu também gostei do meio da linha, inclusive os 3 dos 5 melhores jogadores dos Patriots ranqueados pelo Pro Football Focus foram ali do miolo da linha ofensiva. Eu achei que os tackles tiveram mais problemas do que no interior da linha, mas no geral conseguiu dar tempo para Brady lançar, só que os alvos estavam muito bem marcados. Eu achei, quando você pega pra ver o jogo, não precisa nem ver o jogo inteiro. São poucas jogadas, foi mais a partir ali do terceiro, quarto período que o Brady começou a ter mais pressão, que daí eu achei que os OLs cansaram, porque a gente já falou aqui que não tem muita peça de reposição nessa OL pra manter o nível, então os caras tiveram que jogar o jogo inteiro. Mas fora isso, eu achei que o Brady teve tempo sim. E o Brady jogou mal, Sidney. Mais uma vez a gente tem que vir aqui pra assumir que o Brady jogou mal, né? Falando da OL, eu gostei da atuação da OL. Cara, se a OL tivesse jogado mal com 3 pass rush dos Chiefs, a gente tinha sofrido uns 2 fumbles e o Brady tinha lançado pelo menos uma interceptação aí. Porque os caras são muito bons no pass rush, eu acho que a gente conseguiu segurar. 3 sacks é normal ceder, principalmente quando a gente abandona o jogo terrestre e vai pro tudo ou nada com o Brady lançando. Não tem como segurar. O Justin Houston, essa galera aí, eu achei que eles seguraram bem o desafio que tiveram. E o Brady, cara, assim, o que eu mais critico na atuação dele foi forçar algumas bolas em profundidade quando a gente tinha outras opções. Eu não vi muito o Brady errando passe para um cara aberto, assim, um cara livre e o Brady errou o passe. Até teve, assim, mas não foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu acho que ele forçou muito passes longos quando ele tinha outras alternativas. Faltou talvez um segundinho ele progredir a visão ali para buscar um alvo secundário, terciário. Mas, assim, em termos de precisão, de ele errar caras abertos, livres, assim, eu não vi muito, não. Bom, isso pra mim foi uma coisa boa do jogo, que era um dos meus medos, ainda na verdade, esse interior da linha é uma das coisas que me preocupa, e pelo menos nesse primeiro jogo contra um front seven bom dos Chiefs, a gente viu o interior da linha jogar melhor do que a ponta, então isso já foi um pequeno alívio, pelo menos pra mim. Outra coisa foi o jogo corrido. Gillislee chegou, mostrou que se depender dele, se precisar enfrentar linebacker de frente, se precisar inchar buraco, ele vai conseguir. Só em quarta descida que não, né? Só em quarta descida que não, mas Gillislee foi o primeiro jogador na história dos Patriots a estrear marcando 3 touchdowns em uma partida. E sobre isso da quarta descida, que os Patriots não conseguiram converter 2, eu não entendo só porque não tentaram o QB sneak, que a porcentagem de acerto dos Patriots utilizando essa jogada com o Tom Brady é quase 100%. Acho que o time poderia ter explorado esse lado nessas jogadas. Mas, na verdade, Arthur, com relação a isso, hoje, né, no dia que a gente tá gravando, o Brady deu uma entrevista, ele falou que a defesa estava muito bem postada para segurar o sneak, e ele achou que não ia ter sucesso. Então, acho que pelo menos passou pela cabeça dele e ele não gostou muito do que ele viu ali da linha defensiva. Eu queria uma vez só ver os Patriots correndo um toss, por exemplo, numa situação dessa. Cara, eu pensei nisso. Tá todo mundo esperando o sneak do Brady, ou alguém ir lá e se afundar no meio, que a gente tem o Devlin, que é um dos melhores fullbacks, então eles vão tentar se afundar. Uma vez só. Faz a jogada do James White, do touchdown do Super Bowl. Sabe, uma vez só. Não deu certo do jeito que deu, então o que custa tentar uma vez? Joga todo mundo pra dentro, abre o toss lá, cara, só pra ver o que dá, sabe? Porque você vai pra quarta pra uma e tenta 2 corridas pelo meio, é muito previsível. 2 corridas iguais. Sabe? É isso que me dá desespero também, falta, vontade, falta falar, vamos tentar uma coisa nova, sabe? Parece que... não sei, é isso que às vezes me parece um pouco de prepotência. Fala, não deu a primeira, mas agora a gente consegue, não se preocupa. Às vezes parece que é isso. E eu puxei o nome aqui, eu tenho que falar pra mim, o melhor jogador do jogo, pra mim, James Devlin. Achei, cara, que fullback é o Devlin. Eu revi algumas coisas e o Devlin foi muito bem nesse jogo. Que leitura que ele tem de posicionamento da defesa, jogaço do Devlin. O Gillislee já tem que pagar uma cerveja pra ele, com certeza, depois desse jogo.
Só falar um pouquinho mais do ataque, Felipe, para complementar. O que eu achei interessante é que os Patriots começaram na primeira campanha conseguindo combinar jogo terrestre com jogo aéreo, penetrou na endzone do Chiefs, anotou o primeiro touchdown, depois ocorreu o fumble, e naquele passe incompleto do Rob Gronkowski, que seria touchdown e abriria a vantagem para 14 pontos, pra mim foi ali que mudou a partida, quando a gente arriscou a quarta descida e não conseguiu, acabou fazendo turnover on downs. Se a gente tivesse colocado duas posses de frente no placar, poderia ter mudado todo o momentum do jogo. Deixa eu tomar uma maracujina aqui, porque agora a gente vai falar de defesas. Editor, se prepare aí, tá? Separa o PA que eu não me garanto. Ai, gente. Vamos tentar começar. De novo, eu tentei rever 1 milhão de vezes tudo. E eu vi muita gente falando mal da secundária. E muita gente falando mal do front seven que não fez pressão. Mas pra mim, Felipe, eu tô preparando de dentro do campo já. E eu já até dou um spoiler aqui. O de dentro do campo vai ser sobre isso. Essa minha visão que eu tive, que pode ser que seja errado ou não, mas é a minha visão do problema da defesa nesse jogo. Foram os linebackers. Os Chiefs fizeram o que eles quiseram com essa defesa, porque a partir do momento que eles perceberam que o meio do campo ali, onde trabalham os linebackers, não funcionava. Não funcionava. Corrida, os linebackers não conseguiam parar. Isso, já até puxo aqui, Alan Brandt e Malcolm Brown também tiveram um jogo ruim, que não conseguiram parar o meio da corrida ali, o meio para a corrida deles. Eles viram que eles conseguiam fazer passe curto, que é o que o Alex Smith mais queria, e aí eles começaram a moldar o jogo deles de acordo com o que a defesa dos Patriots fazia. Quando a defesa dos Patriots sofria com uma coisa, eles iam lá e mudavam, a defesa dos Patriots começava a sofrer com outra coisa, eles lá mudavam, partia para uma outra opção. Eles leram muito bem o que a defesa dos Patriots sofria e conseguiram trabalhar em cima delas, e para mim, de novo, os linebackers foram o grande problema dessa defesa, Sidney. Eu concordo com você. Acho que se for para separar os três setores aí da defesa, para mim o principal problema esteve nos linebackers. A gente começou jogou o jogo inteiro deslocando o Hightower para jogar ali no edge mesmo, quase como defensive end, né? Nem para chamar de outside linebacker, porque ele praticamente só faltou botar a mão no chão em todos os snaps e ir para cima do quarterback ali. Não achei que o Hightower fez uma diferença tão grande jogando no edge. Ele teve 2 tackles, sendo um deles assistido, e a falta que ele fez no meio para mim foi muito grande. E para completar, quem a gente coloca ali para jogar junto com o Van Noy no lugar do Hightower, o Jordan Richards, que nunca fez nada, jogou bem de safety, que é a posição dele, não jogou bem quando foi testado na pré-temporada na posição do linebacker, e jogou praticamente o jogo inteiro no meio da defesa. Deixa eu puxar uma coisa antes da gente entrar na história de Jordan Richards, que é onde me tira do sério. Essa questão do Hightower, eu vejo o seguinte: o Hightower saindo aberto, ele tem uma função contra o jogo corrido principalmente, que é fazer o quê? Fazer com que a corrida vá para o meio, vá para o centro. Porque daí ele força o running back a ter que correr para o centro, porque daí a gente tem o Alan Brandt, que jogou muito bem ano passado, que foi uma segurança contra o jogo corrido. Então é aí que para mim já começou errado, porque a partir do momento que os caras começaram a correr no meio, viram que o Alan Brandt estava usando patins em vez de chuteira, o Brown também, e aí viram que dava para correr pelo meio também. Aí, eu vou até puxar aqui, o Diego Matheus de Souza perguntou pra gente se o corpo de linebackers, se a gente vê que eles são fracos contra o jogo aéreo. Pra mim são fracos, ponto. Não só contra o jogo aéreo, contra o jogo corrido também. De novo, repito, o Chiefs fez o que quis com esses linebackers. E vamos, com o Jordan Richards ali, Arthur, foi um cara que nem pro elenco tinha que ter ido, um cara que não conseguiu fazer um tackle na pré-temporada, sozinho, que só fez cagada, e os caras vão e me colocam ele como linebacker, uma posição que ele quase não jogou no jogo de estreia da temporada. Primeiro, a chegada de Jordan Richards ao Patriots desde o início já foi errada. Porque foi um bust de segunda rodada, era pra ele ter saído na quinta, ele já chegou na segunda. Primeiro erro já foi aí. Primeira temporada de calouro, não foi bem, mal apareceu em campo. Ano passado ficou inativo na maioria dos jogos como safety.
chega esse ano, é testado na pré-temporada como linebacker, não faz nada demais que a gente pudesse destacar, e vem Bill Belichick e bota ele como linebacker no primeiro jogo de estreia da temporada. É realmente uma coisa assim inacreditável. O erro tava ali, a defesa dos Chiefs, o ataque dos Chiefs já sabia qual jogador dos Patriots teria que explorar, e foi em cima dele que praticamente desencadeou todo o sistema defensivo de New England. Tem uma jogada para mim que ilustra o tamanho do erro que foi o uso do Jordan Richards, que é no touchdown, naquele gigante que a gente cedeu pro running back lá dos Chiefs, que me fugiu o nome dele, aí vocês puderem me ajudar. Aaron Hunt. Isso, ele mesmo. Que o coitado do Cassius Smart, nosso estreante, né, ficou no mano a mano, tendo que correr atrás do Hunt, porque o Jordan Richards foi pro pass rush. E ele não foi pro pass rush como você manda um defensive back pro pass rush, que é uma blitz de corner, uma blitz por fora, né? Ele foi como um integrante do front seven atrás do quarterback. Imagina, você é um left tackle, right tackle, no caso, dos Chiefs, e vem o Jordan Richards pra cima de você. Não, e na jogada, quando você revê a jogada, você vê o Richards indo pra cima do right tackle, aí ele passa por trás, eu acho que do Brown ou de alguém, e vai pelo meio, porque daí abre o meio e ele vai ao meio. Como se ele fosse o Flowers, sabe? Tipo, vou pegar. E aí você vê o Kelce saindo com marcação do Rowe e do McCourty, então foram 2 jogadores ali no Kelce, e deixa o Hunt, que já tinha virado aquela defesa de ponta cabeça, com o Marsh pra marcar ele. Não teve como, cara. Tá tudo errado. Pra mim, tudo que envolveu o Jordan Richards nessa partida tá tudo errado. E isso traz um questionamento. Pra que você traz o David Harris do Jets, que é um cara que tem 30 e poucos anos, mas não é velho, longe disso. É um cara conhecido por ser bom contra o jogo terrestre. É um cara que na pré-temporada ganhou o Green Dot lá no capacete, ou seja, aquele ponto que simboliza que o cara é o líder da defesa, que vai passar pra defesa as chamadas do coordenador defensivo. E o cara não joga, não entra em campo contra os Chiefs. Ele passou por ridículo o número de snaps que ele entrou em campo. 2 snaps. 2 snaps no jogo inteiro. Então é isso que eu ia falar. Você tem um problema que o jogo, nitidamente, o problema do jogo é no meio do campo, e você trouxe um cara com experiência que o melhor papel do cara é cuidar do meio do campo. Você tem um problema no meio do campo e você põe o cara em 2 snaps no jogo inteiro. Então assim... Às vezes a galera pode pensar, quem são vocês aí para questionar as decisões de Bill Belichick, o cara multicampeão. Mas assim, olhando, não tem sentido, não faz lógica. Do ponto de vista lógico, não faz sentido o que foi feito com o Jordan Richards e com o David Harris. A gente sabe que o mês de setembro, a gente nunca... o time nunca está pronto em setembro. O Bill Belichick faz muita experiência ainda no mês de setembro. Mas assim, a experiência de Jordan Richards, na minha opinião, fracassou, e isso já estava óbvio antes. A única forma que eu tento encontrar na minha cabeça do Richards jogar no lugar do Harris é isso que o nosso querido Matheus passou aqui. Se por a gente ter linebackers... Diego Matheus passou pra gente que o corpo de linebackers é fraco contra o jogo aéreo. E sim, eu até falei aqui já uns programas atrás que eu tava vendo o Harris bem pesado em campo. Então não imagino que o Harris seria uma solução contra o jogo aéreo aí, contra o Hunt rápido daquele jeito. Então é a única forma que eu imagino que eles podem ter pensado, vamos pôr o Richards, que é um defensive back e é mais rápido. Mas, de novo, você tem um cara que não conseguiu basicamente passar pelo elenco final, e você tem o Patrick Chung, que tá lá, que sabe fazer isso, que é um cara que é esse safety híbrido ali, que tá acostumado a jogar como linebacker safety, e você, em vez de pôr o Chung primeiro, pelo menos tentasse pôr o Chung primeiro, não, vai com o Richards desde o primeiro jogo. Sinceramente, eu perdi o Freeney pra reclamar e ganhei o Richards, cara. Porque é a mesma bobeira que eles faziam. Situações inacreditáveis que eles põem o cara pra trabalhar. E a favor disso que você falou do Chung, tem o fato de que o Chung não estava engajado em marcar o Travis Kelce. Quem marcou o Travis Kelce o jogo inteiro foi o Devin McCourty. Então o Chung já estava sem essa incumbência, podia ter sido utilizado dessa forma e não foi. Exato. Desculpa, Arthur, mas só pode ter alguma coisa de errada com o Chung. Ele deve estar machucado, alguma coisa, para os caras preferirem o Richards no lugar do Chung. Eu também penso que os Patriots poderiam fazer essa mudança logo quando viram que não daria certo. Porque o DeRick Rice, que estava estreando, jogou bem, conseguiu pressionar o Alex Smith.
então os Patriots poderiam fixar ele como defensive end e voltar a Hightower como linebacker, que é a sua posição original. O Butler também, o Adam Butler conseguiu pressão, o próprio Flowers conseguiu pressão. A pressão não foi uma maravilha, ela foi inconstante, mas não foi o pior problema. Não achei que foi o pior problema desse Patriots. Então, tem razão. Podiam tentar, mas não. É aquela coisa também, de novo, Sidney, a gente fala isso desde quando a gente fez o programa 1 e estamos no 100. Não tentam outras coisas, né, cara? Ficam repetindo aquilo ali, uma coisa que é óbvia que não dá certo, e não tentam mudar, cara. Uma das principais funções da comissão técnica é você identificar o que não está dando errado e mudar. Quem assistiu aquele documentário Do Your Job 2 que saiu agora, você vê muitos caras falando isso. Foram com, por exemplo, o Julio Jones, foram com um plano para marcar o Julio Jones, achando que ele estava limitado pelo pé e que ele ia correr tal tipo de rota tal. Primeira recepção do Julio Jones, ele desfez todo o plano que foi feito. Os caras tiveram que se adaptar e mudar e conseguiram limitar o cara, apesar de que ele fez alguns milagres lá. Mas nesse jogo, deu pra perceber. Quando foi que você percebeu que o Jordan Richards não estava funcionando? Foi faltando 5 minutos para terminar o quarto período? Não foi muito antes disso. E não houve atitudes, assim, ações no sentido de remediar. Uma coisa, eu vou puxar aqui que o pessoal quer que a gente fale, não podemos deixar de falar da secundária em si, ali o Gilmore, o Butler, a cobertura ali do fundo e das laterais, que saiu aquele touchdown do Hill. E muita gente falou que o problema ali foi erro da secundária ali, mas vai estar essa jogada no de dentro do campo, e pra mim foi de novo uma ótima leitura e uma ótima adaptação do ataque dos Chiefs, que, repito, soube dominar o meio do campo, soube dominar os passes curtos, deixou o Alex Smith tranquilo para trabalhar nisso, que é onde ele sabe fazer. Os Patriots foram se preocupando cada vez mais com esse passe curto, com esse meio. Tanto que naquele touchdown, a defesa inteira tá em cover, os dois, o Gilmore e o Butler, estão em cover nas pontas. Entendo eu muito para tentar proteger esses passes curtos. E aí o que o Smith faz? Ele manda 3 jogadores pro fundo, manda os 2 receivers das pontas direto pro fundo e manda o Kelce pro meio do campo no fundo. Vou pôr isso no dentro do campo, quem quiser entender melhor, veja lá que vai ficar legal. Quando acontece isso, Arthur, você vê que os 2 safeties estão em cover olhando pro Kelce e os 3 linebackers estão cuidando do meio do campo. Ou seja, o Smith lançou pro Hill porque ele quis, porque tinha um receiver do outro lado também sozinho. Pois é, muita gente botou a culpa simplesmente no Stephon Gilmore como o grande responsável pelo aquele touchdown, mas claramente não foi. Foi uma falta de comunicação geral da defesa e também uma chamada praticamente perfeita do Kansas City Chiefs. E Gilmore, que eu queria dar um ponto positivo para ele, que estava fazendo sua estreia, ele só, tirando esse touchdown, claro, só cedeu um passe para 4 jardas e foi um dos jogadores mais bem ranqueados pelo PFF. Então foi uma boa partida do nosso estreante. Eu acrescentaria, eu corrigiria isso, não tirando esse passe, que pra mim o passe do Hill não foi culpa do Gilmore, não. Se é pra culpar alguém entre Gilmore e McCory, a culpa foi do McCory. Ele próprio assumiu isso, ele tá olhando pro meio e esquece o cara ali. Claramente, como o Felipe falou, a defesa tava no cover 2 ali. O Gilmore não era pra acompanhar aquele cara até o fundo do campo, o Hill. Ali era a incumbência do McCory identificar e o Gilmore passar pra ele. Ele só olha pro Hill depois que o passe já saiu da mão do Alex Smith, né? Então, pra mim, se é pra culpar algum dos dois ali, a culpa foi do Devin McCoy. E eu discordo de vocês dois, que pra mim a culpa foi do Patricia. Porque se o passe tivesse sido na esquerda, iam pôr a culpa no Harmon ou no Butler. Porque, cara, a forma, os Chiefs souberam usar, eles sabiam que os Patriots estavam preocupados com a frente, tava trabalhando em cover todo mundo na frente, e eles mandaram 3 jogadores. Foram 3 jogadores contra 2. Era simplesmente o Alex Smith fazer a leitura de qual os 2 jogadores os safeties vão olhar e eu vou lançar pro terceiro que vai estar sozinho. Então, pra mim, não foi nem culpa do McCory, nem foi... Assim, o McCory cuida do fundo, mas pra mim foi Patricia que mostrou, que deixou claro ali as jogadas que ele tava soltando, a tática que ele tava usando, e o Smith, o coordenador ofensivo do Chiefs, que eu não sei o nome, souberam ler isso e souberam atacar o fundo com 3 caras. Pra mim, a culpa maior dessa jogada desse touchdown é do Patricia. E sobre o Devin McCourty, ele foi o melhor jogador dos Patriots de defesa na partida, conseguiu tackles muito precisos, diferentemente do resto do time. McCourty também com boas leituras, tirando esse touchdown.
foi muito bem na partida, e o Malcolm Butler, que não vinha bem na pré-temporada, também não atuou com tão louvor nesse jogo de estreia, mas só que eu não achei ele tão mal como vinha jogando antes. Não é o Butler que a gente está acostumado a ver, mas também não vejo ele tão abaixo da média. Bom, mal passamos por um perrengue, já tem um outro pela frente no próximo domingo, que é o Saints de Drew Brees. Pra quem não sabe quem é esse nome, é o cara que sabe lançar uma bola onde ele quiser, basicamente. Mais uma vez, a gente trouxe alguém que cobre aí o time pra gente ter um papo legal, pra gente ter uma opinião diferente, pra gente puxar esse assunto aqui, pra gente falar um pouquinho desse próximo jogo. Vamos ouvir o Diego Alex, ele que é lá do Liga dos 32, ele cobre a NFC Sul. Então, o Saints no meio dela, lá no Liga dos 32. Vamos ouvir aí, então, o Diego Alex trazendo onde ele entende ser o ponto forte do Saints para esse jogo. Fala, galera patriota. Estamos aqui para falar das principais qualidades do Saints nessa disputa aí contra o Patriots. Como não é surpresa para ninguém, a grande arma da equipe continua sendo o Drew Brees. Mesmo perdendo alguns alvos do seu ataque, um deles agora um rival, o Brandon Cooks, e também uma perda inesperada que foi o Will Snead, que está suspenso nesses 3 primeiros jogos, Brees ainda tem um ataque muito poderoso que tem como destaque o wide receiver Michael Thomas, que foi muito bem nessa temporada de calouro e tem tudo para ser o principal recebedor da equipe neste ano. Além deles, temos ali o Brandon Coleman, o Tommy Lee Lewis e quem sabe o ex-patriota Austin Carr pode aparecer também aí neste jogo. O ataque terrestre ganhou 2 reforços importantes agora nessa off-season. Chegou o veterano Adrian Peterson e no draft foi selecionado Alvin Kamara, que é um jogador extremamente veloz, recebe bem passes e é um alvo que o Brees estava sentindo falta há tempos. Essa combinação do Michael Thomas, Alvin Kamara e o jogo terrestre ali mais forte com Ingram, com Adrian Peterson, é a grande força da equipe. Basicamente, gente, é um ataque que sabe ser rápido, que tem opções, tem um running back rápido, como o Diego aí falou, e tem Drew Brees que lança onde ele quer, como eu disse. Acho que, basicamente, se a gente não entrar com a defesa acordada, a gente vai ter um belo de um problema de novo, né? Vai sim, cara. O Drew Brees é um dos melhores quarterbacks da história da liga, não só da liga atualmente. Por mais que eles tenham perdido jogadores no ataque, né? Perderam o Brandon Cooks pra gente, né? Então, assim, vão precisar de uma adaptação. Mas eles têm recebedores de muita qualidade, o Michael Thomas mesmo é muito bom. E quando você tem um quarterback desse nível, você consegue elevar o nível dos caras, né? Então, assim, a nossa secundária vai ter um teste fortíssimo já na segunda semana para dizer a que veio. E Arthur, preocupa mais uma vez essa questão dos linebackers, como o Diego falou, eles têm um running back rápido e não adianta só deixar, não é nem questão de marcar o cara, tem que marcar muito bem, porque como o Sidney falou, e como eu repito também, o Brees põe a bola onde ele quer, então a janela dele de acerto de passe é muito curta, então você tem que marcar muito bem, e é o que a gente não viu os Patriots fazer até agora. Pois é, os erros que aconteceram contra o Kansas City Chiefs não podem se repetir. Os Patriots tiveram mais de uma semana para treinar e Bill Belichick gosta de pegar pesado em treino pós-derrota. Vai sair até um post no site sobre isso, falando sobre como essa semana pós-derrota maçante dos Patriots. Então, é como você disse, a gente vai ter que encurtar a janela de passe de Drew Brees, que mesmo assim consegue achar passes miraculosos e tentar deixar ele o mais confortável possível. Agora, Sidney, o que me preocupa é que, não pode repetir o Jordan Richards nessa história. 2, o Harris não é um cara que, se realmente esse running back for pro passe, não é um cara que vai resolver. Vai ter que ser o Chung. Quem mais que pode ser esse cara para resolver esse problema dos linebackers? Vai ter que fazer como o Arthur disse, de repente trazer o Hightower de volta para a posição mais original dele, para ver se ele dá conta. É um quebra-cabeça estranho aí de achar a peça, hein? É um quebra-cabeça de difícil solução, porque se você olhar direitinho os linebackers que sobraram pra gente, nenhum é esse exímio velocista marcador de running backs, né?
Mas eu diria que depende muito de quanto o Elandon Roberts e o Harvey Lange vão estar saudáveis. Porque qualquer um deles é melhor do que o Jordan Richards. Qualquer um deles, principalmente se o Roberts entrar no meio, você pode deslocar o Van Noy para a ponta e trazer o Hightower de volta para o meio, ou o Lange entrar na ponta e trazer o Hightower para o meio. Então você tem algumas opções aí, e eu acho que qualquer dessas opções é melhor do que você usar o Jordan Richards linebacker. O Elandon Roberts não é jogador para marcar running back no passe, mas ele pode liberar um pouco mais o Van Noy ou o Hightower para isso. Então, assim, tem algumas opções aí que a gente vai ver e que dependem também da saúde desses caras, né, do Lange e do Roberts. O Lange voltando pode ser interessante sim, porque ele atuou bastante como defensive end e atuou bastante como linebacker. Então eles sabem ali até onde eles podem colocar ele para trabalhar. Mas, por exemplo, ele voltando e atuando mais como defensive end, por exemplo, pode liberar um pouco mais o Hightower para trás, para ter uma proteção melhor do meio e de repente tentar usar o Van Noy para marcar esse cara. O Van Noy não é o melhor cara do mundo também marcando running backs no passe, mas pode ser uma opção. Ou então, como você disse, ter o Roberts ou o próprio Harris ali no meio realmente para falar, ó, se vier corrida é você, e aí a gente tem tipo Hightower, Lange, não tem muito nome, cara, a verdade é essa. A gente acaba de descobrir depois de um primeiro jogo que um dos grandes problemas é esse linebacker para marcar running back que recebe passe. E o mais engraçado é que é uma defesa que treina contra um time que sabe fazer muito bem isso, que tem James White, Dion Lewis, Rex Burkhead. Os caras têm ali o tempo inteiro para treinar com um cara bom essa defesa e não conseguiram achar alguém ainda. Talvez um jogador que possa ser aproveitado, que a gente não vem falando, é o Marquise Flowers, que chegou para atuar mais no Special Teams, mas como ele é rápido, quem sabe ele pode aparecer como uma opção. Ou então, sei lá, cara, eu não tenho mais muito nome, sinceramente. Vai ser um problemaço aí pra eles resolverem. Vamos agora ouvir o Diego falar do ponto fraco do Saints para esse jogo. Na defesa que se encontram os principais pontos fracos ou incógnitas da equipe do Saints para essa temporada. O trio de linebackers, o provável trio titular, que é formado por Alex Anzalone, o calouro, A.J. Klein, que veio do Panthers, e o Montai Teal, que veio do Chargers na Free Agents, é um trio talentoso, mas que nunca jogou junto, não tem sequer uma partida na NFL junto. Então é muito complicado de prever esse setor, mas ele tem muitas chances de ser a parte mais vulnerável da equipe nesse início de temporada. Além deles, a secundária vai ter o calouro Marshawn Lattimore, escolhido na 11ª posição do último draft, como titular desde a semana 1. Vai fazer dupla com o P.J. Williams. E como calouro, apesar de muito bem recomendado e com a qualidade muito boa que ele demonstrou no college, a NFL é diferente, né? Um calouro começando como titular é sempre complicado e pode ser um grande problema da equipe caso ele não consiga demonstrar na NFL as qualidades que ele mostrou no college desde a semana 1, porque ele já está colocado como titular da posição. Na linha ofensiva, um ponto que pode ser vulnerável é a posição de left tackle, porque o Terron Armstead, que é o titular da posição, ele se contundiu, deve retornar ainda essa temporada, mas ainda lá para o meio do campeonato. Então o calouro Ryan Runchek deve ser o left tackle titular, e aí se enquadra na mesma categoria do Marshawn Lattimore, apesar de muito bem no college, NFL, e pode ser uma fraqueza da equipe nesse começo de temporada. Interessante, Arthur, bem parecido com o que um dos problemas que os Patriots têm hoje, que é vários jogadores novos no elenco, seja eles rookies ou seja eles de outro time, mas está se adaptando ao sistema e que talvez não esteja entrosado ainda, principalmente como ele disse aí, um problema parecido que pode acontecer com os Patriots, que é esse meio do campo aí com os linebackers, né? Pois é, Tom Brady não costuma perdoar essa falta de comunicação da defesa, ainda mais uma defesa que, como o Diego disse, pode ter uma falta de entrosamento. Brady costuma ser muito preciso e saber ler muito bem as jogadas defensivas. Então, um aspecto que a gente sofreu contra os Chiefs, a gente pode usar para bater o New Orleans Saints. Sidney, jogo de Rex Burkhead? Eu acho, cara.
Eu acho que a defesa do Saints ela é realmente ponto fraco, não tenho dúvida disso. Ela foi a 27ª defesa da NFL em jardas por partida, cedidas ano passado. Por mais que você melhore de um ano para o outro, é difícil você ver uma melhora muito brusca, né? E eles vão sofrer com entrosamento, com comunicação. A gente sabe que comunicação na defesa é muito importante. A gente falou agora há pouco do problema do Stephon Gilmore com o McCoy. Então são 3 caras ali em posições importantes e novatos na NFL. No meio da defesa do Saints, então eu acho que a gente pode explorar um pouco desses problemas de comunicação aí, e eu espero que os running backs sejam mais utilizados, porque a gente tinha espaço para isso contra os Chiefs e não fez. Burkhead, Lewis, o próprio White, jogador que sabe receber passe, que recebe bem, e se eles têm um problema, se eles realmente tiverem esse problema no meio com esses 6 linebackers, pode ser sim jogo desses 3 caras aparecerem, principalmente, repito aqui, o Burkhead, que consegue correr também. Gostaria bastante de ver o Burkhead atuando nesse meio desse jogo aí, no meio dessa defesa do Saints, para ver o que ele consegue fazer. Vamos ficando por aqui, senhoras e senhores. Consegui, Sidney. Acho que eu falei só uma palavra um pouquinho mais suja, mas consegui passar controlei a minha raiva, que vocês ouviram eu falando fora de gravar, como meu palavreado estava estranho, um pouquinho diferente do que normalmente é, mas consegui passar quase que ileso nesse programa. Programa 100 não podia ter palavrão, programa 100, né? O bom senso e a educação prevaleceram. Eu espero que a galera tenha gostado do 100º podcast aí, e vamos ver se alguém... De vez em quando a gente tem a impressão de que eles escutam o que a gente fala, né? Que eles fazem alguma coisa logo em seguida, como a gente comentou no podcast. Espero que eles escutem aí. Se for para escolher alguma coisa, o uso dos linebackers aí, e só usem quem realmente for linebacker. Vamos ficando por aqui. A gente volta semana que vem então para falar de Saints. Arthur, brigadão, até a próxima. Parabéns aí também toda a equipe Patriotas, 100 episódios de podcast. Tamo junto, Felipe. Até a próxima. Valeu, galera. Well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white and blue, our New England American dream. I can't say enough about the wonderful stuff that they do with a field and a ball. And when game time arrives, the team comes alive and once again inspires us all. Be it run or a pass, they do it with class. Be it sunny or snowy or rain, they'll play in the mud and it gets in your blood how much fun it is watching their game. We love our New England